Olá, é com muita alegria que eu estou aqui hoje para falar de coaching com ênfase em liderança. E estou muito curiosa para saber qual é a sua história de liderança e querendo saber também como você está construindo a história com a sua equipe. Sou a Nocilene Santos, Master Coaching, sou conferencista internacional e autora desses 2 livros, Manual Prático de Coaching, Ferramentas para Potencializar Competências de Liderança e O Sentido da Felicidade, Nunca é Tarde para Transformar uma Vida. E para mim o coach é como uma história. Nossa vida é uma longa história. Temos a história desde que nascemos até hoje. Temos histórias que nos fortalecem no presente e histórias que nos limitam também. Como descobrir a respeito disso? E na história profissional? Como foi a sua carreira desde o início? Quais foram os avanços? Onde é que você não está avançando? O que acontece? Estado atual, momento atual, estado desejado, o que nós queremos para essa equipe, aonde nós queremos chegar. Talvez a gente queira desenvolver uma equipe de alto desempenho, talvez superar os resultados, talvez se conhecer mais. O que o coach faz? Autoconhecimento, autopercepção de si mesmo, autoconsciência, autodesenvolvimento. No coach nós temos mais direcionamento, foco. Nós sabemos exatamente o que queremos e sabemos o que fazer para conseguir. Mudanças, quando nós tomamos consciência daquilo que não está bom na nossa vida, nós podemos mudar. E principalmente a autorresponsabilidade. Somos autorresponsáveis por tudo o que acontece em nossa vida. Se a minha carreira não está exemplar, porque provavelmente eu não estou dando o melhor de mim para seguir uma carreira exemplar. Se eu estou na direção certa, provavelmente sou responsável por estar seguindo na direção certa. E nós líderes influenciamos as pessoas, assim como somos influenciados na vida também. Influenciamos tanto em casa como no ambiente de trabalho, ambiente social, de qualquer maneira nós estamos influenciando pessoas positivo ou negativamente. E eu vou compartilhar um pouco da minha história, que eu me lembro muito bem quando eu comecei a trabalhar. Meu único emprego foi no mercado financeiro. E logo no começo da carreira, um gerente me chamou de lado e me deu o seguinte conselho: Nocilene, procure ensinar tudo o que você aprender, porque assim você tem mais tempo para aprender coisas novas, além de estar preparada para assumir novas responsabilidades. Como ele era um bom gestor, eu ouvi e segui o conselho dele. Nunca tive apego a qualquer atividade. Tudo que eu aprendia, eu repassava também. E aí o tempo foi passando. Tempos depois, teve a oportunidade, dentro da empresa, eu me tornei chefe. Sou chefe, e agora? O que fazer? Será que eu tinha algum preparo para liderar uma equipe? Claro que não. A única coisa que me favorecia é a questão de relacionamento interpessoal. Sou muito boa de me relacionar com qualquer perfil. Não importa se a pessoa é difícil ou fácil de lidar. Eu sempre convivo com o melhor de cada um. Então isso era a única coisa. Aí eu tive aquela equipe diante de mim, eu olhava para eles como se todos eles fossem iguais a mim. Cada vez que eu ia delegar alguma atividade, eu delegava do meu jeito, não do jeito que cada um poderia aprender. Falei, poxa vida, que pena que o coach veio para o Brasil tão tarde. Eu só conheci o coach em 2003. Mas valeu a pena. Tem o aprendizado antes e o aprendizado depois. Depois do coach as coisas mudaram um pouco. Então eu comecei a olhar cada colaborador do jeito que ele era, não do que eu pensava que ele era. Cada um com seu perfil diferenciado é que gerava uma equipe de alto rendimento. Pessoas iguais vão dar resultados iguais. Pessoas diferentes vão aprender uma com a outra, vão trocar experiência e a equipe vai se tornar de alta performance. O coaching, nós trabalhamos do presente para o futuro, metas e objetivos. Mas não dá pra gente não dar uma espiada, como no BBB, dar uma espiadinha lá no passado. Como eu disse no começo, a nossa história de vida, a nossa história profissional tem recursos que nos fortalecem e outros que nos impedem de seguir adiante. Nós temos que descobrir as causas. Aquilo que foi bom, a gente vai modelar e aperfeiçoar para se adaptar no momento atual, que o mundo muda.
Entretanto, as coisas que não foram tão boas, nós vamos lá identificar quais foram as causas, trabalhar essas causas, ressignificar e seguir a jornada pleno de recursos. É como essa sombra. Nós temos uma história e nessa nossa história fica uma sombra lá no passado. Como que a gente pode iluminar essa sombra e torná-la um recurso para que nós sigamos a jornada com mais recursos? O coaching é isso, é um processo estruturado, tem a base a pergunta poderosa, aquele tipo de pergunta que não é uma resposta qualquer, a pessoa tem que pensar antes de dar a resposta. O coaching tem um propósito, o propósito de autoconhecimento, o propósito de desenvolvimento de competência. Um líder coach pode ter o propósito de construir a melhor equipe dentro da empresa, de potencializar as competências dessas pessoas, de ajudar essas pessoas a superarem aqueles pequenos obstáculos que elas colocam em suas vidas. E teve muito aprendizado. Então, o primeiro aprendizado que eu tive foi: pessoas pedem atenção diferenciada. Normalmente, quando alguém vai até a sua sala para conversar com você, ela está querendo um tipo de atenção, porque ela poderia simplesmente pegar o telefone ou enviar uma mensagem, mas se ela vai até você, é porque ela quer o olho no olho. Então não adianta falar, pode falar que eu estou te ouvindo, enquanto você mexe nas coisas. Não, isso não é uma forma de dar atenção para determinados perfis. Então esse foi o meu aprendizado. O outro, que cada perfil tem uma linguagem que ele entende, não é qualquer comunicação. Nós devemos entender os diferentes perfis para usar a linguagem que ele entende. Em programação neurolinguística, nós chamamos de perfil visual, auditivo e sinestésico. Como que é cada um desses perfis? Nós temos um pouquinho de cada, e um deles que é a predominância. No meu caso, eu sou mais visual. Então, assim, em linhas gerais, o visual aprende pelo que vê, o auditivo escutando e o sinestésico fazendo. O que significa que o líder precisa de estratégias diferentes para se comunicar com cada um desses perfis. Aprendi que o tempo de qualidade, que devemos dedicar tempos de qualidade às pessoas que nos cercam, seja no ambiente de trabalho, seja em casa. Não adianta ficar 24 horas olhando para as pessoas sem estar presente de corpo e mente naquele lugar. As pessoas merecem a nossa presença e nós só conseguimos nos comunicar, escutar as pessoas quando estamos aqui, presente corpo e mente. Ou o nosso pensamento nos distrai e nos tira do aqui e agora e nós não damos atenção de qualidade às pessoas que nós tanto respeitamos e amamos. O outro, julgamentos não contribuem com o crescimento de ninguém. Quando a gente fica simplesmente do lado de julgar, ao invés de perguntar às pessoas o que exatamente aconteceu, a gente está impedindo essa pessoa de crescer. Vamos dar um exemplo. Imagina que um profissional tinha o compromisso de entregar uma tarefa e ele não entregou. O que acontece? O que você vai pensar a respeito? Que ele é negligente, que não se compromete? Ou você sentaria com essa pessoa para conversar? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo e um colaborador. Naquela vida louca no mercado financeiro, entre uma reunião e outra, eu passei pela área, despejei tarefas na expectativa de, ao fim do dia, quando eu retornasse à sala, que ele estivesse pronto em cima da mesa. Quando eu voltei, já passava das 18 horas era o fim do expediente, todos já teriam ido embora, exceto um funcionário que estava à minha espera para falar que ele não tinha feito o que eu pedi. Eu respirei fundo, perguntei para ele, mas por qual motivo você não fez? Chefe, você não me falou o que você queria exatamente. Aí eu parei para pensar, realmente eu não tinha dito, eu despejei, eu não falei exatamente o que eu queria. Do jeito que eu despejei, se fosse uma pessoa do meu perfil, faria, mas o perfil dele não. Ele é um perfil que necessita dos detalhes. E
pessoa como eu, que não gosta dos detalhes, precisa ter na equipe alguém que cuida bem dos detalhes, porque ninguém tropeça em montanhas. Mas um pedregulho assim pequenininho é capaz de quebrar a nossa perna. Então, nós combinamos naquele dia. Eu sentei com ele, pedi desculpas pela forma como eu o tratava e combinei o seguinte: a partir de hoje, quando eu delegar alguma atividade a você, venha e me questione, pergunte tudo o que você precisar. Eu vou dedicar o tempo que você precisar para entender o que você tem que fazer e que vai atender às minhas expectativas. E quero combinar outra coisa. Na hora que você vier me entregar, por favor, não precisa me dar os detalhes. Apenas deixa. Se eu tiver alguma dificuldade, eu te chamo e você me explica. Porque o perfil dele era bem esse. Ele contava absolutamente tudo. De onde ele pegou os dados, como ele construiu, como ele chegou naquele resultado. Era interessante e necessário. Pode acreditar. É o tipo de perfil que nós temos que ter paciência. Perfil como o meu tem que ter paciência, escutar, passar as informações, porque eles são tão comprometidos quanto os outros que fazem mais rápido. Posicionar-se no lugar do outro foi o meu quinto aprendizado. É a melhor maneira de entender o mundo na perspectiva da outra pessoa. O que ela vê, o que ela ouve, o que ela sente. Se eu não me posicionasse no lugar desse meu colaborador, eu jamais ia sentir na pele o que ele sentiu. Mas eu entendi perfeitamente qual era o perfil dele e passei a agir da maneira como ele entendia, usando a linguagem que ele compreendia. E foi em razão desse aprendizado que quando eu fui fazer o mestrado, eu decidi fazer a pesquisa em cima das ferramentas que para mim foram essenciais. Ferramentas do coach, da programação neurolinguística, que a base é a pergunta. Já falamos, a pergunta no coach, as perguntas são respostas. E o que as perguntas fazem? Fazem muita coisa, principalmente nos leva à reflexão e à ação. Imagina que você vai passar uma tarefa nova para um colaborador e ele vai responder: eu não vou conseguir fazer isso nesse prazo que você está pedindo, ou eu não vou conseguir fazer isso porque é muito difícil. Aí que pergunta você faria a essa pessoa para desafiá-la? Uma pergunta para levá-la à reflexão e à ação. Como você sabe disso? Comparado a que você está dizendo que não consegue realizar essa atividade? As perguntas desafiam. E que pergunta que você faria para desafiar o seu colaborador? Uma pergunta boa é essa: o que mais na tua vida você está deixando de fazer simplesmente por não tentar? As perguntas confrontam as crenças. Então você pode perguntar: como você se sente quando escuta isso que você acabou de falar para mim? Que você não consegue. Quantas outras coisas você já conseguiu? O que te impede de fazer esta? Aí, quando a pessoa esclarece, facilita a vida do líder. O líder sabe qual é o recurso que precisa dar para essa pessoa nesse momento. As perguntas abrem novas perspectivas, elas ampliam o campo de visão. Porque a pessoa vai sair da zona de conforto e vai partir para a ação. Você pode perguntar: você já fez pesquisas a respeito disso? Já conversou com outras pessoas que têm essa experiência? Ela vai ter que sair do lugar comum e buscar informação. E as perguntas inspiram mudanças a partir do momento que a pessoa toma consciência de que ela tem uma fraqueza e que precisa melhorar. Se ela melhorar essa competência, ela tem outras oportunidades, então ela vai sair para a ação. E você pode fazer uma última pergunta: o que você está disposto a mudar na sua vida para conseguir isso e muito mais? Perguntas poderosas acessam recursos poderosos. Estimule sua equipe a fazer perguntas. Perguntas despertam a criatividade, o curioso. Tenha você um caderno com perguntas. Faça perguntas. Cada vez que o seu colaborador falar alguma coisa e você desconfiar que é uma crença limitante,
Jogue perguntas. Com as perguntas você é capaz de potencializar as competências do seu colaborador, formando um time de alta performance. A escuta ativa. Segundo a sabedoria oriental, se nós temos 2 ouvidos e uma boca, deveríamos ouvir mais do que falar. Agora, é essa a realidade? É isso que você vê por aí? Ou as pessoas gostam mais de falar do que de escutar? A maioria gosta mesmo de falar. Se você leva um problema para discutir com alguém, ela te devolve 2 e você vai embora com 3. É assim ou não é? Ou será que eu estou delirando, alucinando? As boas histórias chamam a nossa atenção. Quando você vai escutar alguém, quer que alguém te escute, seja muito assertivo na forma de se comunicar. Conte uma história. História nos alerta. E em estado de alerta a gente aprende a informação. E a outra, voltando aqui, o nosso querido Fernando Pessoa manda esse recado super bacana e eu já estava passando. Às vezes, ouço passar o vento. E só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Quando nós estamos em estado de presença, aqui e agora, presentes para a pessoa que está diante de nós, a gente é capaz de escutar o som do silêncio. E só isso já valeu a pena estar presente diante dessa pessoa. E comunicação? Será que é fácil comunicar? A gente comunica, a gente se comunica, a gente fala. E como dizia o velho Chacrinha, quem não comunica se trumbica. E é verdade, a comunicação ela é essencial. Ela deve ser simples, clara, objetiva e direta. E querem saber da última? Foi feita uma pesquisa com altos executivos, com presidentes de grandes empresas da América Latina. E o que as empresas descobriram? Elas sentem falta nesses líderes, nesses presidentes, de exercerem uma boa liderança e de comunicação. 67% não se comunicam bem. Quer dizer, são pessoas estrategistas, são visionários, são pessoas que conseguem resultados, entretanto, não conseguem comunicar a visão daquilo que está na cabeça deles. É muito importante quando a gente se comunica com palavras simples, objetivo e direto, como se fosse contar uma história. Uma história tem começo, meio e fim. Segundo Aristóteles, que sistematizou as histórias em primeiro, segundo e terceiro ato, é porque tem princípio, tem meio e tem fim. Uma boa conversa tem princípio, meio e fim. Se você vai passar à sua equipe as diretrizes da empresa, de que maneira que você vai passar? Vai rebuscar as palavras, falar palavras bonitas, que acabam sendo palavras fracas, elas não afetam a tua equipe, as pessoas, o perfil de cada um. Seja assertivo na comunicação, menos é mais. Objetivo e direto, uma comunicação limpa, clara. Conte história para os seus colaboradores, você vai se surpreender com os resultados. Está em alta o storytelling corporativo, que é a maneira de contar história para fazer gestão de pessoas, para vender melhor, para criar missão, visão e valores. Uma missão tem que ser muito simples, de maneira que a gente leia e entende, porque a missão é a identidade da empresa. Ela está dizendo na missão qual é a razão de ser. O que ela está proporcionando à comunidade, aos colaboradores, aos fornecedores, aos stakeholders. A missão diz isso. Se a missão não estiver bem escrita, ela não diz nada. São palavras vazias. E na comunicação, palavras são apenas 7% da comunicação. É lógico que quando a gente está em um momento de irritação e diz uma palavra forte, com um tom de voz forte, a gente machuca pessoas e às vezes não tem retorno. Entretanto, 93% está no nosso tom de voz e a linguagem corporal, gestos, tom de voz, sendo 38% o tom de voz e 55% o movimento do corpo. A linguagem não verbal é a comunicação mais poderosa que existe. Se você já assistiu aquele seriado Lie to Me,
você vai observar que as microexpressões, elas são sutis, mas ali pessoas preparadas para mentir são pegas. As pessoas conseguem, o especialista em linguagem não verbal consegue pegar detalhes no movimento facial que indica se a pessoa está dizendo a verdade ou se ela está mentindo. O feedback, para que serve o feedback? Feedback construtivo, negativo e positivo. O feedback serve para retroalimentar o nosso colaborador. A gente pode ajudá-lo reforçando os bons comportamentos, os resultados que ele nos traz e também para aprimorar desempenho, aprimorar mudanças. O bom feedback, ele deve ser recheado de evidências. Deve ter preparo quem oferece e quem recebe. Porque se quem vai receber o feedback não tem noção do que se trata e para que serve, não vai gerar nenhuma mudança. E o objetivo do feedback é exatamente esse, é proporcionar mudanças, desenvolvimento pessoal. Então vamos dizer o seguinte, aquele colaborador que não entregou no prazo o projeto que ele estava devendo, como você vai dar um feedback? Esse feedback, ele tem que ter evidência. Por exemplo, você vai trazer, olha, você teria que me entregar tal projeto tal dia, até tal hora, e você entregou um dia depois. Outra vez, eu esperava você para uma reunião às 9 horas e você chegou meia hora atrasado. Então, essa outra vez foi quando? Tal dia, tal hora, nós tínhamos uma reunião marcada às 9 e você chegou atrasado. E o cliente já estava conosco. Aí você vai dando evidências para a pessoa, para ela entender quais são as consequências disso. Um atraso na entrega do projeto, um atraso para uma reunião, um erro fatal. O que é isso? Quais são as consequências que isso gera? Qual o resultado que chega? E o que você propõe em termos de mudança? Como que essa pessoa se compromete com o processo de mudança? Isso é um verdadeiro feedback. Dessa maneira, nós estaremos contribuindo com o desenvolvimento desse profissional. Esse é um dos pressupostos que eu gosto muito no coach. Não existe fracasso, apenas feedback. Quando olhamos para a nossa vida, para a nossa carreira profissional, tem muitos acertos, mas também tem erros. Se tivemos erros, qual foi o motivo? Foi distração ou foi o processo? Quando a gente entende o que aconteceu de verdade, nós estamos prontos para fazer de novo de maneira correta. Na nossa vida, tem histórias boas, tem histórias que não são tão boas. Como que a gente pode fazer com coisas que nos magoaram no passado? Para que serve? Aquelas coisas que ficaram lá no passado. Um dia, um chefe gritou comigo e eu odeio esse chefe. Para que serve isso? Para nada. Passado é aprendizado, passado é para perdoar. Eu tenho que me libertar disso, é libertador. Não é fácil perdoar, mas, gente, é libertador. Quando você se liberta de todas as mágoas e ressentimentos, quando você aprendeu, você está pronto para seguir a jornada com muito mais recursos. E a última ferramenta que eu trago aqui dos 5 é o mapa de autoavaliação. Autoavaliação das áreas da vida, eu não consigo também separar vida pessoal de vida profissional. Somos um ser humano exercendo diversos papéis. Então vale a pena fazer sempre. De vez em quando você vai lá e faça uma avaliação dos principais pilares da vida. Descubra qual deles está merecendo mais atenção. Como você pode fazer para equilibrar a sua roda de maneira que ela gire? Que você consiga, no mínimo, uma nota 8 em todos os pilares. Aí a gente está falando de saúde, relacionamentos, romance, família, de trabalho, da profissão, do espiritual. Como que você está conectado com o ser maior, com as pessoas, com a comunidade? O quanto você está satisfeito com a tua vida hoje, com todos os pilares? Você está em equilíbrio? E as finanças, como andam? E depois você faz a roda das competências profissionais. Eu imagino que na sua área de atuação existem competências definidas que são essenciais, que todos devem ter potência nessas competências. Aí você vai desenhar
a roda de competência para cada um dos seus colaboradores e fazer a avaliação, descobrir em qual das competências ele precisa colocar mais atenção, que merece um plano de ação, para que você chegue um time de alta performance, todos alinhados com a missão, visão e valores, com as estratégias e com as diretrizes da sua área e depois com a diretriz maior da organização. E curiosa com a questão do influenciar pessoas, se eu fui influenciada pelo meu gerente lá no começo da minha carreira, eu fiquei curiosa para saber qual dos meus colaboradores, se eu consegui influenciar alguém. Entrei nas redes sociais e encontrei uma amiga que foi minha colaboradora e hoje uma grande amiga. E fiquei surpresa com o retorno que ela me deu. Ela me disse o seguinte: você se lembra daquela vez que eu estava preparando para você o conteúdo de um treinamento e quando chegou, depois que nós fizemos todos os ajustes, você olhou para mim e disse: ok, tá tudo certo, agora você vai ministrar esse treinamento. Ela disse: naquela hora eu gelei. Eu nunca tinha treinado pessoas e eu morria de medo de falar em público. E você insistiu, você falou assim: foi você que desenvolveu esse conteúdo, você acabou de me explicar tudo, você está super preparada. Vá, que vai dar muito certo. Eu acredito que você está pronta. E se tiver algum problema, você me liga. Eu não vou estar aqui em São Paulo, mas você pode me ligar e eu vou te ajudar. E foi um sucesso tremendo. Ela foi super bem avaliada nesse treinamento. E sabe o que ela faz hoje? Na empresa onde ela trabalha, quando tem que apresentar um projeto, alguma empresa, algum fornecedor, quem vai é ela. Ela pegou gosto pela coisa, ela se descobriu o talento de falar em público. E eu fiquei imensamente feliz de ter sido a sementinha que brotou esse profissional talentoso nela, que gosta de falar em público, que para mim ela era já uma funcionária exemplar, determinada, uma pessoa dedicada, muito caprichosa. Então eu não esperava outra coisa dela. E o fato de eu confiar levantou a autoestima, ela foi e deu certo. E esse é um motivo de orgulho para mim. Então ela disse assim, cada vez que ela está lá diante de um cliente, falando em público ou dando treinamento, ela se lembra: ok, agora você vai ministrar. Então, senhores gestores, nós, enquanto líderes, temos esse poder de influenciar na história, na carreira das pessoas, pelo bem ou pelo mal. E eu espero que seja sempre pelo bem. E você pode mudar a vida das pessoas. Pode mudar a vida dos teus filhos, se você é pai, se você é mãe, do teu irmão, até dos seus pais. Os pais aprendem com os filhos também. Preste atenção nos seus comportamentos. Aquilo que você fala e aquilo que você faz vai fazer a maior diferença na vida das pessoas. Foi um grande prazer estar aqui com vocês nesses poucos minutos. E o coach, supremo poder de influenciar na história das pessoas, é a ferramenta. Se você, líder, quer fazer a formação para se tornar um líder coach, pode entrar em contato comigo. Eu tenho uma empresa de referência para indicar a você. Se você quer passar pelo processo de coaching, também fazemos o processo individual de coaching para liderança, para desenvolver competência, para organização, seja lá qual for a necessidade, nós temos uma equipe para atender você na sua necessidade. E aqui estão os meus contatos, nocilene.santos@peopletraining.com.br. O meu telefone é 11 999080103. Estou no Twitter, no Facebook. No Twitter eu sou @nocilenesan e vocês podem e devem assistir todas as quartas-feiras o programa Hora do Coach na TV GZ. Eu espero vocês, eu espero a sua sugestão, eu espero receber uma mensagem sua. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.